Então, falta ainda. Professor, esse é o mesmo arquivo que a gente estava mexendo na outra É, aula? exatamente o mesmo. Exatamente, que a gente pegou aqui, ó. A gente tinha padronizado o estado físico. Lembra que a gente padronizou o estado físico? Usando aquela função C para na tabela árvore. Agora o estado físico. Tem o estado físico original. Opa. Estado físico original. Ah, cadê? Estado físico, aqui, ó. Tá o estado físico original, que é aquele que a gente transformou tudo que estava em branco em vivo, né? E aí os outros estados físicos que eram diferentes, a gente padronizou através da relação da tabela árvore com a tabela estado físico. Aqui, ó. Aqui é o estado físico original, que veio conforme foi a digitação da ficha de campo. E aqui o estado físico padronizado. Se a gente olhar lá nas relações, então agora eu tenho a tabela árvore aqui. Tem a tabela árvore. E agora o estado físico aqui já está padronizado. A árvore também, a faixa já está aqui, né, em cada faixa. Agora eu preciso padronizar agora a árvore com o nome vulgar, com a tabela nome vulgar aqui. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz com o estado físico. Só que dá... Professor, Oi. como Oi. é que eu faço para ficar assim com esses quadradinhos? Qual Aqui para mim não quadradinho? aparece desse jeito. Qual quadradinho? Esse tem um quadradinho, aí tem uma linha que está ligando o primeiro quadradinho no segundo retângulo. Não, você arruma isso do jeito que você quiser. Pô. Você tem que tirar as árvores da... Mas como, professor? Ó, a gente já fez isso. Você tem que pegar a tabela daqui e puxar para cá, ó. Pega a tabela que está aqui, vai lá em ferramenta de banco de dados, relações. Aí quando vai em relações aparece isso aqui. Só que se você não botou nada aqui, não tem nada aqui. Aí você tem que pegar todas as tabelas que estão aqui e trazer para cá. Tá certo? E aí você pode clicar aqui na parte de baixo, ampliando ou reduzindo. Pode deixar pequenininho assim. Quando você tem muita tabela no banco de dados, você deixa tudo pequeno assim. Ou então não. Tem pouca tabela, pode deixar ela toda inteira aqui. Mas todas as tabelas que estão aqui, você traz para cá. Aí elas vão aparecer. E aí a relação delas vai aparecer quando essa relação existir. Aqui, por exemplo, não existe a relação entre a tabela árvore com a tabela nome vulgar. Porque a gente não construiu ainda, nós vamos construir agora. Mas antes da gente construir a tabela árvore com o nome vulgar, para a gente padronizar o nome vulgar, a gente vai consertar essa tabela aqui, porque a gente importou ela, está aqui como identificação. E não é. Conseguiu fazer aí? Consegui achar aqui, eu só fiquei um pouco perdida qual vai ser a relação, mas acho que vai ter que ver caso a caso, né? Claro, Cada um vai ter uma relação com o outro, né? lógico, você tem que falar. Claro, isso aqui a gente já fez. A gente pegou a tabela árvore original, que a gente até deletou ela, pegou a tabela árvore, aí foi em ferramenta de banco de dados analisar a tabela. Quando a gente analisou, a gente tirou a faixa, o T e UPA de dentro da tabela árvore original. Lembra quando a gente fez? Você estava quando a gente fez isso? Ana, você Eu estava? não consegui acompanhar muito bem, não, professor, mas eu acho que eu estava no início. Então, tá tudo lá gravado lá. É só você fazer, assistindo, né? E pausando e fazendo igual. Assistindo e pausando para você ter assim. Assim, se você quiser, eu te passo esse banco de dados do jeito que ele está aqui.
Não vou passar agora para a gente não perder tempo. Mas é para estar assim, ó. Se você acompanhou, é para Depois isso me passa, professor. Passo. Agora Beleza, só, pode uma coisa é te passar, outra coisa é você aprender a fazer. É mais importante você aprender a fazer do que você receber ele pronto. Então eu vou te passar, mas você tem que entender como é que faz isso. Não é mágica, não. Tem que tirar as tabelas daqui, puxar elas para cá. Eu posso até a mesma tabela, isso aqui é só uma representação. Eu posso puxar a mesma tabela várias vezes. Ó, toda vez que eu puxar, ele vai trazer ela para cá. Ele só dá dando 1, 2, 3, mas tudo é a mesma tabela. Eu apagar aqui também, eu não estou apagando a tabela não, só estou apagando a representação dela nessa ficha aqui de relações, que me diz quais são as relações entre os entes do meu banco de dados. Aqui, conforme eu vou construindo, a última que a gente construiu na semana passada foi essa aqui, estado físico. Agora eu vou construir a relação da tabela nome vulgar com a tabela árvore. Por quê? Nome vulgar tem a relação de 1 para muitos com a tabela nome vulgar. O ente nome vulgar tem relação de 1 para muitos com a tabela árvore. Então vou pegar agora, mas eu tenho que corrigir essa tabela aqui, porque está aqui como identificação, só porque foi assim que ele deu quando eu importei. Eu vou então pegar a tabela não vulgar aqui. Vou clicar nela, tá aqui, ó. Tá aqui os nomes vulgares, né? E eu vou padronizar agora a tabela NV. Vou padronizar conforme o padrão que eu adoto. Eu vou pegar aqui então, botar no modo design. Tá aqui a tabela. Onde está a identificação, eu vou botar código de NV, que é o meu padrão. Vou escrever aqui, sempre eu vou escrever aqui, código do nome, com todas as palavras. Nome vulgar da árvore. Ou da espécie da árvore. Bom, mas é código não vulgar. E aqui, onde está NV aqui, eu vou botar NV. Aqui, nome vulgar. Nome vulgar. Tá certo? Agora eu padronizei o código do nome vulgar e o nome vulgar. Esse nome vulgar aqui que eu padronizei, eu quero impedir que haja duplicação. Então eu vou aqui no texto curto, vou aqui, ó, indexado. Eu vou botar sim, para ficar mais fácil o processamento. Vou indexar esse campo aqui, que é um texto curto, onde está escrito os nomes vulgares. Vou dizer que eu quero indexado. E vou, então, além de eu dizer sim, que eu quero indexado, clicando aqui do lado, eu vou dizer assim, ó, duplicação não autorizada. Duplicação não autorizada. Por quê? Eu não quero, sem querer, botar um nome vulgar que eu já tenha na tabela nome vulgar. E eu quero também indexar. Para que eu quero indexar? Eu quero indexar para que no processamento, o processamento seja mais rápido. Ele não use o nome vulgar mesmo. Ele use, se eu fizer uma pesquisa por nome vulgar, ele transforme todos os nomes vulgares em linguagem de máquina. E aí já faz a pesquisa direto por linguagem de máquina. O processamento é muito mais rápido do que ele ficar comparando o texto. E a outra coisa também, não só eu quero que indexe, mas também que eu estou dizendo que eu não quero que ele permita que haja duplicação. Não vou ter que toda vez estar pesquisando, será que eu tenho esse nome vulgar? Cada vez que eu vou botar um nome vulgar novo, eu vou ter que pesquisar se aquele nome vulgar já existe ou não, para não duplicar, que eu não posso duplicar. Então eu já vou usar esse recurso aqui, duplicação não autorizada. Quando eu vou fazer isso, ó, ele está falando, agora eu vou chamar a tabela de novo, e aí ele vai, você tem que salvar a tabela primeiro. Ok, e ele já me deu um problema aqui. Ele está dizendo que eu disse para ele que a duplicação não era autorizada, e ele falou assim, ó, não posso fazer isso porque já tem campo duplicado, é o que ele está dizendo aí, já tem campo duplicado. Então eu vou dizer, ok, vou tirar esse negócio aqui, duplicação não autorizada, vou voltar lá, duplicação não autorizada, vou botar assim, não indexado, por enquanto, tá certo? Agora eu vou voltar para o modo folha de dados, tá aqui, eu sei que tem coisa duplicada aqui,
Agora eu vou fazer, vou criar uma consulta. Ó, a gente vai criar, o próximo passo nosso vai ser entrar num ambiente de processamento de dados, que vai ser justamente esse ambiente de consulta. Então eu vou criar, aqui eu só vou fazer uma consulta rapidinha, só para achar as duplicatas. Então eu vou criar, aí eu vou pegar aqui assistente de consulta, clicar aqui em assistente de consulta. Primeiro cliquei em criar, aí depois cliquei em assistente de consulta. E aqui, nessa caixa de diálogo aqui que ele me deu, tem 4 tipos de consulta. Consulta simples, consulta tabela de referência cruzada, consulta localizar duplicata e consulta localizar não coincidente. Eu quero a localizar duplicata, que é o que eu quero. Eu quero localizar duplicata. Vou dar OK. Aí qual é a tabela? É a tabela nome vulgar. Vou procurar a tabela nome vulgar. Vou clicar aqui na tabela nome vulgar. É essa daqui. Vou avançar. Aí qual o campo que eu quero que ele procure duplicata? Esse campo NV, que é o texto curto, onde estão escritos os nomes vulgares. É esse campo aqui que eu quero que ele localize duplicata. E qual o campo que eu quero que ele me mostre? Relativo aos duplicados. Só tem 2 campos, o próximo campo eu quero que ele me mostre o código. O código do nome vulgar, os códigos dos nomes vulgares duplicados. Vou avançar. Aqui eu vou apagar, então ele está me sugerindo um nome. Eu vou apagar mesmo essa consulta. Pode dizer OK. Ó, são essas daqui, ó. Não identificada Crisobalanácea e não identificada Sumauma branca. Então tem 2 Sumauma branca e tem 2 Crisobalanácea. Vou clicar aqui nessa segunda Sumauma branca aqui e vou apagar. Vou clicar nessa segunda Crisobalanácea aqui, vou apagar. Vou apagar ela. OK. Agora, se eu chamar a consulta de novo, eu não tenho mais duplicada no nome vulgar. Aqui, ó, não tem mais duplicada nenhuma. Eu saí da consulta, ela apareceu aqui, ó, com aquele nome que ele sugeriu, eu aceitei. Aqui só tinha tabela, né? Agora tem essa consulta aqui. Cliquei aqui 2 vezes, ó, não achou nenhuma duplicata. Já que não achou nenhuma duplicata, eu posso apagar essa consulta. Apaguei. Vou voltar lá no modo design da tabela. Aqui, clicar aqui nesse texto curto, que é justamente esse campo aqui. Vou voltar lá naquele indexado, embaixo ali do indexado, clicar aqui do lado. Duplicação não autorizada. Quero indexado, sim. E quero que a duplicação não seja autorizada. Agora, a minha tabela está prontinha. Está com todos os nomes vulgares aqui. Tá certo? Agora eu vou criar a relação, que eu já arrumei a tabela não vulgar, agora está aqui, aparece já no meu padrão. Agora eu vou criar a relação entre a tabela árvore e a tabela não vulgar. Como é que eu faço isso? Lá pela tabela árvore. Vou lá na tabela árvore, botão direito, modo design. Aí eu vou chegar aqui onde está escrito nome vulgar, código. Está aqui, ó, eu já cliquei. Aqui está o nome vulgar original. E eu cliquei aqui o nome vulgar código. Já cliquei aqui, só não fiz a relação ainda. Disse que é um número, mas não fiz a relação ainda. Nome vulgar código, eu vou clicar aqui agora, é um número. Vou usar o assistente de pesquisa para ele me procurar o nome vulgar lá na tabela não vulgar. Eu vou dizer para ele aqui que eu quero que ele procure numa tabela existente. Aí qual tabela? É na tabela nome vulgar. Vou avançar. Aí eu quero o código do nome vulgar e o nome vulgar. Vou avançar. Em ordem de quê? Eu quero que ele me apresente em ordem de nome vulgar. Claro, na ordem alfabética de nome vulgar. Vou avançar. Aqui eu vou clicar aqui para ampliar um pouco o tamanho do campo. Vai aparecer o nome vulgar completo. Vou mandar ele ocultar, ó, a chave primária. Ó. Tá vendo que está em ordem alfabética aqui? O código no vulgar, então já em ordem está totalmente diferente. Vou mandar ele ocultar, que eu não quero saber, eu quero só aqui o nome vulgar. Vou avançar.
Vou habilitar a integridade dos dados, isso é fundamental. Só clicar aqui, habilitar a integridade dos dados. E vou concluir. Ok. Se eu agora chamar a tabela na forma folha de dados, vai estar assim, ó. Aqui está o novo lugar original, conforme o digitador reconheceu na ficha de campo. E aqui é o código do não vulgar. Tá certo? Que agora é isso aqui que eu vou. Esse aqui é um campo numérico, como você viu. É um campo numérico. Eu vejo o nome vulgar aqui, mas eu só estou vendo. O que tem nesse campo aqui é o código do nome vulgar. Vou pegar aqui agora esse nome vulgar original, vou clicar aqui no cantinho aqui, mandar ele organizar em ordem alfabética. Tá aqui, ó. Abiorana. Então, tem gente que fala Abiorana, tem gente que fala Abiurana. Eu falo Abiurana porque Rana é falso. Então, Abiurana quer dizer que é falso abil. E a planta não é abio, é abil. Falso abil. Então, é Abiurana, que é o que eu uso. Então, aqui vai ser Abiurana. Abiurana. Tá certo? Tá aqui, Abiurana. Aí eu vou pular toda a Abiurana aqui, aqui virou Acariquara. Então vou padronizar Acariquara. E vou lá. Aqui Acariquarana. Aqui Acariquara. Aqui eu tenho o quê? Quando algum nome desse que eu não sei o que é, quando eu já sei, eu já faço direto. Quando eu não sei, eu tenho que perguntar lá pro mateiro. O que ele quis dizer? Para ver se ele quis dizer aquilo mesmo, se não foi erro de um anotador ou de um digitador. Ou eu volto na ficha de campo para olhar, para saber o que é aquilo, ou eu pergunto no mateiro e muitas vezes eu já sei o que é que o digitador estava, que o anotador preencheu na ficha de campo, estava querendo saber, tá certo? Então aqui é uma Acariquarana. Acariquarana. Aqui, aguano querosene, aqui ó, aguano querosene, aguano querosene, aqui também ó, escrito com K, tá vendo? Aguano querosene, aguano com Q, isso aqui é tudo aguano querosene, ó, escrito de forma diferente, mas o digitador não pode tomar decisão, certo? Aí eu vou fazendo isso, o primeiro de cada coisa, aguano querosene, aí amarelão, vou fazer isso até o final. Até o final, que eu ia demorar muito, tá certo? Eu ia demorar muito para fazer. E aí, para evitar eu demorar muito para fazer, essa ficha aqui, essa ficha aqui, que eu demoraria muito para fazer, até botar o primeiro de cada um, eu faria isso. Aí copio essas duas colunas, tá certo? E levo, não preciso nem copiar essa segunda não, isso aqui é só para conferir. Eu preciso só dessa daqui. Aí dessa daqui, eu levaria lá para o Excel, tá certo? Colaria ela, né? Ctrl V. Opa! Não copiei lá, foi mal. Aqui, copio. Vou levar para lá, para o Excel. Colo. Tá certo? Aqui eu tenho os nomes vulgares que eu quero padronizar. E vou usar aquela função C que eu tinha feito no caso de estado físico. Lembra que a gente fez no caso de estado físico? Vou usar a função C aqui. C o quê? Se isso aqui for igual a vazio, abrir e fechei aspas, né? Se for igual a vazio, é porque eu quero que ele repita o anterior.
Então, repete o que está em cima. Se não for vazio, quer dizer que trocou, então me traz o que está escrito aqui. Aí eu dou um Enter. Aqui ele botou a biurana. Essa aqui, por exemplo, ele vai puxar o de cima. Quando eu clicar 2 vezes aqui, ele vai puxar de cima. Se está vazio, ele copia o de cima. Quando não está vazio, esse aqui não está vazio, que é a função, né? Então ele me traz o que está aqui. Esse segundo aqui é o mesmo. Então, repete. Quando trocou, aí ele troca. E está vazio, ele repete o anterior. Essa coluna aqui, eu copiaria e colaria lá, nessa daqui, nome vulgar padronizado, tal qual a gente fez com o estado físico. Para a gente economizar o tempo, era o que eu teria que fazer. Mas para economizar o tempo, está aqui. Eu peguei no índice, na planilha 6, nome vulgar padronizado. Eu vou lá no 6, está aqui o nome vulgar padronizado. Já está tudo padronizado aqui. Vou pegar aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C. Vou lá, voltar para o Access. Já tá blocado aqui. Ctrl V. Eu já padronizei os meus dados. Então, isso aqui eu tenho que fazer, eu sempre vou ter que fazer para padronizar. Eu não vou precisar fazer um por um, justamente usando esse recurso do Excel, não é? Mas eu tenho que botar isso aqui na ordem alfabética e aí botar o primeiro de cada nome, tá certo? O primeiro de cada nome, tá certo? Para agora, então, eu já estou com os nomes vulgares padronizados. Eu tenho que fazer isso aqui também. Veja bem, aqui ó, agora já tem a relação aqui que não tinha, tá vendo? A caixinha que você estava falando, agora já está com o nome vulgar padronizado aqui, ó, relação de um para muitos, do ente, nome vulgar, com o ente árvore. Esse nome vulgar padronizado, nome vulgar original, eu poderia até apagar. Eu não apago, recomendo que você não apague também, que você pode querer mudar a padronização do nome, aí que você tem que olhar o nome vulgar original. Qual foi o nome vulgar original? Tá certo? Então, aqui eu já tenho, então, a tabela árvore com as suas relações. Falta eu relacionar a tabela nome vulgar com a tabela espécie. A gente vai ver isso depois, tá certo? E falta também a forma de vida com a tabela espécie. A forma de vida é uma entidade, se é árvore, se é arbusto, se é herbácea, se é bromélia, se é orquídea, seja lá o que for, é um ente, forma de vida, é um ente que está relacionado à espécie, certo? Eu tenho que ter agora uma relação entre o nome vulgar e a espécie. Essa relação aqui eu não vou fazer agora, certo? Eu quero agora aproveitar o tempo que a gente tem para trabalhar com a tabela árvore, para começar a nossa consulta. Aqui eu tenho que acabar. Como eu falei, não vai dar tempo da gente fazer um banco de dados pronto. A gente não tem tempo para fazer isso. O que a gente tem que aprender é identificar um ente, criar uma tabela para aquele ente, criar uma tabela para todos os entes, identificar a relação entre os entes, padronizar os nomes, padronizar os que for código, né? E aí criar as relações entre. Isso a gente tem que aprender a fazer, isso a gente já aprendeu a fazer. Tem que fazer também a mesma coisa com forma de vida, a mesma coisa com espécie. Essa relação espécie com faixa, não. Essa relação nome vulgar com espécie, nome científico da espécie, a gente tem que arrumar ainda. Não vou fazer agora, não. Beleza, eu quero partir para a consulta.
tá certo? Mas isso aqui já só esse daqui que no caso uma relação de muitos para muitos. Aí isso aqui tem um jeito certo de fazer. Mas as outras, por exemplo, pessoas. Aqui eu tenho o identificador. Aqui eu tenho o técnico. Tanto o técnico quanto o identificador são pessoas. Então eu tenho que criar uma tabela pessoa. Aí vai ter o nome. Aí tem que criar uma tabela função. A tabela função tem a relação de 1 para muitos com a tabela pessoa. Cada pessoa tem uma função. E aqui eu tenho que padronizar os nomes aqui também. Né? Tudo que aqui que está repetitivo, eu tenho que padronizar com algum ente, né? Que eu não posso ter nada repetido no meu banco, tá certo? Agora vou começar agora a criar uma consulta, um ambiente de consulta. Vamos fazer a nossa primeira consulta agora, só para a gente começar a se divertir. Vamos fazer de conta que o nosso banco até agora já está todo arrumadinho. Não tá, eu nem criei tabela pessoa ainda, nem criei tabela função, tá certo? Eu quero que você crie. Eu quero que você aprenda. Aí depois eu te dou um banco mais adiantado. Mas se você não aprender a fazer isso, não fizer isso, você não vai aprender. Eu quero que você quebre a cabeça fazendo essas relações aqui. Procura padronizar isso. Procura criar uma tabela pessoa. Criar as variáveis da tabela pessoa. Procura criar uma tabela função. Aí, para padronizar, faz a relação entre a tabela função e a tabela pessoa, e entre a tabela pessoa e a tabela árvore. A tabela pessoa, por exemplo, vai ter duas relações com a tabela árvore. Na tabela identificador e na tabela técnico, anotador, que são pessoas. Então vamos lá. Vamos criar uma consulta, nossa primeira consulta, para começar a se divertir. Vou criar aqui, vou pegar agora em design de consulta. Eu poderia usar assistente de consulta, não quero. Vou lá no design de consulta, que é mais divertido. Vou no design de consulta direto. Esse aqui é o ambiente de consulta, onde a gente vai se divertir muito. Tá certo? De consulta aqui. O que eu quero? A primeira consulta que eu vou fazer. Eu quero uma consulta que calcule o volume de árvore. Volume, área basal, volume comercial de árvore. Tá certo? Então eu vou trabalhar com árvore, não é? Então eu vou trazer aqui a tabela árvore. Tá aqui. A tabela árvore. Então, se eu vou trabalhar com a tabela árvore, que é essa tabela aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, então, é pegar o código da árvore. A primeira coisa que eu vou pegar, se eu vou trabalhar com a árvore, o banco de dados só se entende através do código, da identidade. Então, quando eu puxo uma consulta, eu tenho que... A primeira coisa que eu vou trazer agora é o código da árvore. Não vou trabalhar com a tabela árvore? Vou. O que eu quero fazer com essa consulta? Eu quero saber qual é a abundância, eu quero que depois calcular a abundância, área basal, volume, por classe de diâmetro. Tá certo? Então vou fazer isso. Não vai ser com cada árvore? Vai. Então eu tenho que trazer o código da árvore. E agora, o que eu quero também? Eu quero trabalhar... o que eu vou pegar então? Eu vou pegar assim, a base e a unidade. A base e a unidade. Vou lá e vou olhar aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, a base é 130, no caso aqui, ó. Aqui, ó, essa unidade aqui que é DAP. Que eu nem padronizei, ó. Aí é 40. 40 quer dizer o quê? Porque é diâmetro. Por isso que tem esse asterisco aqui. Esse 50 aqui é diâmetro. Esse 48 é diâmetro. 50 é diâmetro. São as árvores que não foi possível medir a circunferência. Aí na ficha de campo está lá. A base dela agora virou base. Tá certo? Virou base. A base virou base. A base aqui, o que era CAP virou base, que é a base, que foi medido lá a 1,30. E aqui assinalando quando é que é DAP ou não. Eu vou sair daqui rapidinho. Eu vou gravar essa consulta. Agora eu vou gravar a consulta.
Aí ele está dizendo aqui, consulta 1, não. É uma consulta. Essa consulta trabalha com o quê? Com árvore. Então, o meu padrão é tudo que eu fizer com relação à árvore, todas as consultas que forem trabalhar com árvore, eu vou chamar assim, árvore. Árvore, ARV, underscore, abundância, área basal, volume por classe de diâmetro. Abundância, área basal e volume por classe de diâmetro. É o nome que eu estou dando na minha consulta, onde eu vou fazer esse processamento. Então, árvore, abundância, área basal e volume por classe de diâmetro. Ok. Tá aqui então, essa consulta já está criada. Só que eu esqueci de fazer uma coisa com a tabela árvore para me facilitar. Então, eu vou voltar lá na tabela árvore. Vou pegar aqui na tabela árvore aqui. Vou abrir ela. Aí vou botar base, unidade. Aqui, unidade aqui, ó. A unidade aqui. E eu vou procurar os asteriscos. Esse asterisco aqui, dependendo do que eu for fizer com ele, pode me dar problema, porque asterisco aqui é multiplicação. Então eu vou trocar esse asterisco aqui. Vou trocar esse asterisco por 2. Ctrl U. Vou apertar Ctrl U, que é substituir. Tá certo? Vou localizar asterisco e trocar por 2. Tá no campo atual e é o campo inteiro. São as possibilidades, né? Diferenciar maiúscula e minúscula. Tá certo? Então, no campo atual, o campo inteiro. E vou substituir tudo. Não gostou. Aquele asterisco dá problema. Mas acho que ele aceitou sim. Vamos ver. Ele não gostou, ele não trocou, tá vendo? Ele não trocou a unidade por asterisco. Dá problema. Eu tenho que trocar lá na ficha de campo. Eu devia ter feito isso. Mas eu posso fazer isso de diversas formas. Eu posso ir lá na ficha de campo, na planilha, lá com a ficha de campo, trocar asterisco por isso, ou eu posso padronizar também. Vou fazer rapidinho aqui. Eu posso fazer de diversas formas. Eu quero resolver isso logo. Então eu vou fazer assim. Eu vou trocar lá na ficha de campo. Eu vou pegar essa código de árvore aqui. Não, vou pegar aqui assim. Vou dizer para A. Ó, aqui tudo isso aqui é asterisco. Né? Vou pegar isso aqui. Não vou fazer isso não. Desculpe. Eu vou fazer da forma correta mesmo, que eu não quero... Tá querendo fazer uma forma mais rápida para quebrar o galho, mas quebrar o galho nesse momento não quero que você se habitue mal, não. Eu vou fazer da forma como tem que ser feita mesmo. Vou pegar no modo design. Vou chegar essa unidade aqui, eu vou chamar de unidade original. Fazer o que a gente sempre tem que fazer. É o correto. Unidade original. Aí vou clicar aqui, embaixo, vou inserir linha. Aqui eu vou chamar unidade. Tá certo? Aí eu vou botar aqui número, assistente de pesquisa. Assistente de pesquisa. Não é texto curto. É número, unidade, número. Aí agora assistente de pesquisa. Eu digitaria os valores. Tá certo? Porque são poucos. Vou mandar avançar. Aí eu vou botar 2 colunas. Aí, 2 colunas aqui, ó. Eu cliquei 2 colunas. Aqui eu vou botar 1 e 2. E aqui eu vou botar CAP e 2 DAP. Tá certo?
CAP e vou botar DAP. Avançar. Essa primeira coluna que eu quero que ele guarde. Vou mandar ele limitar a lista, que só tem essas duas mesmo, no momento. Agora eu tenho lá, aqui, ó, unidade padronizada, CAP ou DAP, tá certo? E aqui eu tenho a unidade original. Agora eu vou mandar ele indexar aqui, dizer para A, tá certo? Aqui vai ser DAP, tá certo? Vai ser DAP até aqui. Vou lá para baixo, veja quantas árvores não dá para medir, no mato é assim mesmo. Aí aqui, a partir daqui, é CAP. Pronto, aqui é CAP. Então, vou pegar essa coluna aqui, Ctrl C, vou lá para a planilha do Excel, aquela lá que eu fiz, tá certo? Vou fazer a mesma coisa. Se eu colar aqui assim, ó, Ctrl V, ó, ele já fez automaticamente, que a função é a mesma, ele já fez automaticamente para toda a planilha, né? Então vou pegar aqui, Ctrl Shift, seta para baixo, Ctrl C, vou lá para voltar lá para o banco, já está marcado aqui, vou pegar aqui, colocar aqui, Ctrl V, Sextapé sim, agora sim eu tenho a minha unidade padronizada. Esse asterisco aqui é o que está na ficha de campo. Eu já poderia ter corrigido lá na ficha de campo, né? Trocado ele, porque esse asterisco aqui, como ele nem gostou de substituir, quando eu botei numa função lá, eu tenho que trocar esse asterisco por um código DAP ou CAP, tá certo? Agora eu vou sair daqui da tabela árvore e vou voltar lá para minha consulta. Eu vou chegar na minha consulta aqui, chamar aqui no modo design, chamar ela de novo, tá certo? Base e unidade. Tá aqui a unidade original e a unidade aqui, ó. Unidade, tá vendo aqui, ó? Qual é o campo, que é o código da árvore. Qual é a tabela árvore? Eu só tenho essa tabela aqui, código da árvore, com a tabela árvore, né? Depois eu vou querer fazer uma tabela de referência cruzada, fazer outras consultas nessa tabela, e eu vou querer logo o nome vulgar dela também. Eu vou fazer por nome vulgar. Então eu vou trazer logo a tabela nome vulgar, vou estar aqui, ó. Tá aqui a tabela nome vulgar. Aqui, ó, apareceu a tabela nome vulgar, que tem a relação de 1 para muitos com a tabela árvore. Agora eu vou chamar esse nome vulgar aqui. Não quero saber do código nome vulgar, não. Aqui eu quero saber só o nome vulgar, ó. Então, eu tenho agora, se eu chamar aqui, ó, eu tenho o código de cada árvore, que eu tenho que trazer, se eu vou trabalhar com árvore. O nome vulgar padronizado já, que é com esse nome vulgar padronizado que eu vou trabalhar. A minha base, tá certo? A minha base e a minha unidade. 2 quer dizer DAP. E 1 é CAP. Ó, 2 é DAP e 1 é CAP. Tá certo? Que mais? Eu vou querer altura comercial. Por hora, eu quero isso. Nome vulgar, base, unidade, altura comercial. Eu quero essas variáveis aqui. Agora, vou salvar, eu já tenho essa tabela, já tenho essa consulta aqui, ó, que eu estou trabalhando nela. Estou te apresentando esse ambiente consulta. A gente já trabalhou bastante com o ambiente tabela. Agora a gente vai trabalhar agora no ambiente consulta. O ambiente consulta é muito mais simples, é muito mais divertido da gente trabalhar do que o ambiente tabela, mas lembre-se, tanto uma coisa quanto outra são definitivos. Qualquer consulta que você fizer,
você vai fazer só uma vez. Qualquer tabela que você criar, você só vai criar uma vez. A relação entre tabelas só vai criar uma vez. A não ser que tenha uma tabela nova, entre um novo ente no seu banco de dados. Depois você não mexe mais com isso. Tá certo? Aqui também. Não está vendo aqui nessa linha aqui, não tem escrito classificação? Eu vou querer também, posso fazer uma classificação crescente, decrescente. Aqui não tem critério. Critério, eu posso botar um critério assim, só o T tal, só a UPA tal, só o inventário tal, só o extrato tal. Aqui o critério eu posso usar qualquer critério, desde que eu traga a variável para cá. Isso aqui é qual é o campo, qual é a tabela que esse campo vem, de qual tabela. Aí depois, qual é a classificação que eu vou querer, se eu vou querer que ele classifique, essa consulta classifique de forma crescente, decrescente. Aí, se eu quero mostrar ou não, às vezes eu quero que ele calcule, mas não quero que ele mostre. No meu resultado, é um resultado parcial, não quero que ele me mostre. Tá certo? Qual o critério? Tá certo? E esse O aqui é alternativo ao critério. Eu quero só de abiurana, se for um nome vulgar. Posso botar o critério aqui só abiurana. Se eu escrever abiurana aqui, ele só vai mostrar a abiurana. Ele só vai mostrar a abiurana na minha tabela. Tá certo? Se eu escrever a abiurana aqui. Mas eu não vou querer. Posso puxar UPA, posso puxar qualquer coisa para estabelecer critério. Para selecionar o que eu quero processar. Por enquanto ainda não estou fazendo isso. Por enquanto eu estou desenvolvendo a minha consulta agora. Que é a consulta o quê? Que vai calcular abundância, área basal e volume. Então, agora você vai entender que todos os campos que eu tenho aqui, que eu posso criar vários campos aqui, né? Criando campo, conta, né? Mas agora você vai entender por que eu estou tendo o nome da variável e o nome da tabela curto. Por isso é que ele é curto. Para não me ocupar muito espaço aqui desse lado aqui e também no ambiente de consulta ficar mole de eu trabalhar. Tá vendo, ó? Mole de eu trabalhar, ó. Mole de eu trabalhar. Eu vou agora salvar essa consulta de novo. Olha só. Tá aqui. Tá certo? E tá aqui esses campos aqui. Então agora eu vou criar o meu primeiro campo de processamento de dados. Eu clico aqui nessa primeira linha. É uma variável que eu vou criar. Clico no botão direito, tá certo? E vou aqui em construir. E aí eu entro nesse ambiente aqui, que é o ambiente de processamento de dados do Access, tá certo? A gente vai conhecer esse campo aqui aos poucos, tá? Esse ambiente aqui é um ambiente muito confortável, muito legal de trabalhar. Mas a gente vai conhecer um pouco. Essas aqui são as variáveis que eu já tenho. Tá vendo? Então, eu vou trabalhar com essas variáveis. A primeira variável que eu vou criar aqui, ó, abundância. Aí, abundância, eu vou chamar de A. Aí eu dou um nome da variável. O nome da variável, 2 pontos. À esquerda desses 2 pontos é o nome da variável. À direita é a conta que eu quero que ele faça. Tá certo? Eu vou botar 1. Porque cada árvore conta 1 em abundância. Depois eu vou somar as abundâncias. Aí eu vou ter o número total de árvore por espécie, por exemplo. Então, já criei uma variável aqui. A variável à esquerda é A, que é a abundância. Tá certo? E à direita é 1. Tá aqui. Então, agora se eu somar aqui, ó, tem 1 aqui, ó. No A, eu tenho 1. Que é a variável que eu criei. Tá certo? E botei 1, porque é a conta que eu mandei ele fazer. Eu não quero que você faça a conta nenhuma. Eu quero só que você bote 1 ali, que é a abundância. E ele, então, já criou a abundância para todas as minhas árvores, né? Independente de quantas árvores tiver no meu banco de dados. Agora eu vou criar uma outra variável, que eu quero agora o DAP. Então eu vou clicar aqui no botão direito, construir, e vou lá. Agora vai ser DAP.
DAP. 2 pontos. DAP, sim. Vou botar DAP em centímetros. Aí vou botar DAP centímetros. CM. Ou DAP só C, para ter o nome de variável pequena. DAP C, que eu já sei que é em centímetros. E DAP M quer dizer em metro. Então vou ter C, que eu já sei que é o DAP em centímetros. 2 pontos, quer dizer, a esquerda dos 2 pontos é o nome que eu estou dando para a variável. E a direita, a conta que eu quero que ele faça para me dar o DAP, nesse caso aqui, DAP em centímetros. E aí, então, vou lá. Aí, então, eu vou usar a função C. Vou usar a função C, que é aqui que o Access tem também. Só que, no caso, a função C, no Access, ela não chama C. Ela chama CIMAD. É assim, ó. Vou aqui, ó, em funções. Funções. Aí, funções internas. Aqui são todos os grupos de funções. Tá certo? Aqui são todas as funções que o Access já tem pronta. Por exemplo, aqui está financeira. Está toda a matemática financeira aqui. Ou quase toda. Data e hora. Aqui tem um monte de função. Aqui eu vou usar a função CIMAD. No todo aqui eu vou usar CIMAD. Cadê a função CIMAD? Tá aqui, ó. CIMAD. CIMAD. Aqui, ó. Ela aqui, ó. CIMAD. A expressão parte verdadeira, parte falsa. É igual a função C do Excel, só que no Access, não sei porquê, ela se chama CIMAD. Eu posso chamar ela aqui, a função aqui, clicar 2 vezes, ela já veio para cá. Tá certo? Aqui ele botou expressão aqui, que seria o nome da função. Eu apago. Sempre que ele bota expressão, isso aqui eu apago. Expressão, eu sei que é uma expressão. É a função CIMAD. Aí qual é a função aqui? C. Vou voltar lá para minha coisa aqui. C. Unidade. 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 Foi igual a 1. Agora a parte verdadeira. Se a unidade for igual a 1, eu vou querer o quê? Se a unidade for igual a 1, quer dizer que é CAP, né? Então é a base, dividido, a variável base, eu cliquei 2 vezes na base, dividido por π. Dividido por π. Se não for, é que é a DAP, então é a própria base. Eu não vou escrever aqui, porque está muito pequeno, né? Está muito pequeno. Eu vou usar uma outra coisa para você poder ver melhor. Tá beleza? Então eu vou usar aqui zoom. Você não vai usar zoom, porque você vai usar aquele assistente de expressão mesmo, porque você não tem a manha ainda. Mas eu vou usar para poder te mostrar de uma forma maior. Então eu vou botar um tamanho bem grande da fonte, para você poder ver. Deixa eu ver se aqui está grande demais. Não. Então, isso aqui que eu estou construindo aqui, ele vai passar para cá, para essa coluna aqui que eu estou trabalhando. Então, eu vou usar o quê? Agora o DAP em centímetros, 2 pontos. Aí vou usar a função C, que é CIMAD, que a gente faz. CIMAD, que é o nome da função. Você não precisa decorar, é só ir lá e procurar. Abre parênteses. O que eu quero? Eu quero que ele analise a unidade. Então, CIMAD, unidade, ó. Unidade foi igual a 1, quer dizer que é CAP. Então, o DAP vai ser o quê? Vai ser a base, divididos por 3,1416, dividido por π, né? Aí eu vou aqui para o quadro rapidinho, só para quebrar o galho aqui. Só para quebrar um galho aqui. No quadro aqui. O DAP é igual
a CAP por π. O DAP, desculpa, DAP é CAP por π. Esse π aqui, no Excel, depois eu faço isso. Não, porque assim, ó. Não vou fazer isso agora, não. Me cobra eu fazer isso aqui, que depois porque mas é que eu estava usando uma outra função. Eu estava função arco tangente em vez de π. Pode achar π. Arco tangente de 1 vezes 4 é π. Mas eu ia demonstrar isso aqui, mas não vou demonstrar agora não. Eu vou fazer uma forma direta lá, macetosa. Vou chegar no Excel aqui, vou pegar igual aqui, vou chamar a função π. Tá certo? E aí tá aqui a função π com todos os números, com tudo que tem direito. Vou copiar, colar valor. Tá certo? Aí tá aqui com tudo que tem direito, Ctrl C, e agora eu vou voltar. Eu saí do quadro, ó. Eu usei a função π aqui, ó. Aqui eu usei a função π, peguei aqui, igual π, usei a função π, ele me deu aqui, ó. O Access não tem, não sei se essa versão tem, mas o Access não tem a função π. Mas não precisa, porque você pode usar arco tangente de 1 vezes 4. E a função arco tangente ele tem. Então eu usei a função π só para facilitar. Peguei isso aqui, copiei, colei valor, copio, colo o valor. Aí eu tenho esse número aqui. Fico com todas as decimais que tem direito, que o Excel está trabalhando. E aí vou voltar lá no Access, no meu banco de dados. Então, se a unidade for igual a 1, quer dizer que é CAP. A unidade, o que tem lá na unidade é CAP. Então vai ser a base dividida por π. Se não for, quer dizer que é a própria base. Tá certo? Veja que eu escrevi a base sem precisar botar colchete. No nome vulgar, desculpe, no nome da variável. Se eu usasse espaço para um nome composto, nome da variável, por exemplo, nome vulgar, eu teria que abrir um colchete, escrever nome vulgar e fechar o colchete, para dizer para ele que aquilo ali é uma variável. É aquela variável. Como eu não uso espaço, eu já posso escrever direto o nome da variável, já me facilita, que ele reconhece com o nome da variável, certo? Aí eu vou dar OK. Eu vou dar OK. Tá aqui, ó, DAP. Tá aqui a variável que eu cresci agora. Vou pegar lá no módulo folha de dados, ó. E aqui tá no caso aqui, era circunferência, unidade, 2 é DAP, 1 é CAP, exatamente. Então, essa daqui, a base, eu fiz errado, hein? A base, é 2, 2 é circunferência, 2 é DAP mesmo. A unidade 2 é DAP mesmo. 2 é DAP. Então, quando é DAP, ele pegou 50 e dividiu por π. 50, se 2 é DAP, 50, então ficou 50 mesmo. Agora, isso aqui, 308, que é CAP, ou seja, que é 1, a unidade é 1, que é CAP, aí ele dividiu por π e ficou esse número aqui. Ele dividiu por π, ficou com esse monte de casa decimal. Não importa, não. Porque isso aqui é só processamento, eu quero isso consertadinho lá no relatório. Aqui não tem problema, é só uma consulta. Mas se eu quiser, eu posso também chegar aqui, modo design. Aí vou aqui, clico aqui nesse campo aqui,
embaixo dele. Aí em propriedades, vou lá em propriedades. Aí o formato aqui, ó. Eu quero nesse formato aqui, eu quero o formato padrão. Eu posso escolher moeda, posso escolher. Eu vou escolher o formato padrão, que o padrão quer dizer o quê? Com duas casas decimais, vírgula, separando. Quando eu peguei o formato padrão, eu posso alterar a casa decimal aqui também, se eu quiser. Saiu daqui. Volto lá para a folha de dados e agora eu tenho o DAP em centímetros de todas as árvores. Agora eu vou botar, vou construir agora área basal ou área transversal. Vou construir agora área transversal. Vou aqui construir, mas agora eu vou botar o zoom. Eu vou fazer no zoom aqui, mas o certo seria eu fazer aqui, no construir, usando esse campo aqui para eu ter o nome das variáveis, tá vendo? Vou trabalhar com as variáveis aqui. Posso usar as funções, posso fazer aqui. Eu não vou trabalhar aqui para ficar mais, para você poder saber melhor o que eu estou fazendo. Então eu vou clicar aqui, vou chamar o zoom aqui no campo, para poder te mostrar melhor. Agora eu vou te chamar a área transversal da árvore. Área transversal. Aí, área transversal em metro. Área transversal em metro. Agora vai ser área transversal em metro quadrado. Tá certo? Aí, o que eu vou precisar? Eu já tenho o diâmetro, né? Eu já tenho um diâmetro. Então, o diâmetro, a área transversal seria π vezes π, eu já guardei lá, né? Vezes o diâmetro ao quadrado, π vezes o diâmetro, e tá o quê? DAP em centímetro. Agora eu tenho em metro, né? Dividir por 100. π vezes DAP em centímetro. DAP em centímetro dividido por 100 ao quadrado. Tá certo? π vezes DAP em centímetro π de 2 sobre 4. Π de 2 sobre 4 seria uma forma, tem várias formas de eu calcular. Tem uma forma mais simples, mas isso aqui eu só estou mostrando. Aqui eu estou mostrando como é fácil a gente fazer. Alguma outra vez, eu vou pedir para ele calcular a área transversal, nunca mais. Agora eu já tenho o cálculo da área transversal em metro quadrado, né? Π, DAP estava em centímetros, né? Então eu peguei o DAP em centímetros, dividi por 100, aí π DAP ao quadrado, π de 2 sobre 4. Eu tenho agora a área transversal em metro. Ok. E já vou aqui no botão direito, propriedades, dizer que eu quero formato padrão. Formato padrão. Eu botei o P, ele já assumiu o padrão lá. Eu botei o formato, não precisava. Só estou botando aqui só para ficar bonitinho de ver aqui a consulta, só para te mostrar. Então, eu já tenho o DAP em centímetro, eu já tenho a área transversal em metro, e toda vez que eu precisar da área transversal ou DAP de uma árvore qualquer, eu não preciso mais fazer essa conta. Só no critério eu vou dizer de qual árvore que eu quero que ele calcule. No relatório eu vou dizer de qual parte da minha tabela árvore, quais árvores, qual UPA, de qual T. As variáveis que eu colocar lá no meu ambiente consulta. Então, eu vou agora a transversal em metro, vou continuar trabalhando. Agora que eu tenho a área transversal em metro, agora eu vou botar um volume. Zoom. Essa variável aqui eu vou chamar de volume com casca. Volume com casca. Tá certo? Então, vai chegar
Volume com quarto é o quê? É a área transversal em metro, vezes altura comercial. Bom, aqui eu usaria as variáveis que eu tenho, ou as que eu criei. As variáveis que eu criei, aqui, por exemplo, eu criei área transversal em metro. Já é uma variável que eu criei. Então aqui eu já chamei ela aqui, ó, área transversal em metro, que eu criei, multiplicado pela altura comercial, eu tenho o volume do cilindro. Eu posso botar qualquer, nessa tabela aqui, eu posso botar quaisquer, e é nessa tabela, nessa consulta aqui, eu vou botar quaisquer, todas as fórmulas de volume que eu tiver. Bota logo todas as formas de volume, porque depois eu escolho com qual que eu quero trabalhar. Volume do Niro, volume do Marco Vinícius, volume de quem quer que seja. Eu boto todas aqui. Todas aqui. Um modelo de volume que eu não tinha. Pronto, tá aí. Bota aqui também. Ele trabalha com diâmetro quadrado, não importa. Bota aqui todas. Depois você escolhe com qual que você vai trabalhar. O que todo mundo aceita na Amazônia, embora algumas empresas tenham modelo de volume até para suas espécies, para cada espécie tem um modelo de volume, o que todo mundo aceita é o fator de forma. Todo mundo aceita fator de forma. E aí o fator de forma, no caso da Amazônia, é 0,7. Então, se eu pegar a altura transversal em metro quadrado, altura transversal em metro quadrado, altura transversal, área transversal em metro quadrado. Altura comercial é em metro. E multiplicar por 0,7, eu tenho agora o volume com casca em metro cúbico. Ok. Aí eu vou também, de novo, só para ficar bonitinho, vou lá em propriedade, formato, padrão, e eu agora tenho o DAP em centímetro, área transversal em metro quadrado, só que eu botei só em M para não ficar muito grande, e volume com casca em metro cúbico. Ele está me mostrando no formato padrão, mas ele não quer dizer que ele tenha perdido as casas decimais, não. Ele está lá com todas as casas decimais que tem direito. Tá certo? Que a conta permite. Tá beleza? Então, agora eu já tenho o volume de todas as árvores. Tá certo? Mas aí, toda vez que eu calcular, volume, área transversal tal, ele vai calcular do banco de dados inteiro? Não. Ele vai calcular daquelas que eu estabelecer critério. Aí qual critério? Eu tenho que puxar aqui a tabela unidade de trabalho, por exemplo. Essa árvore está numa faixa. Essa faixa está numa unidade de trabalho. Está numa unidade de trabalho. Tá certo? Eu posso pegar, então, o número da UT. E aí, no critério aqui, ó, eu botei aqui a UT, ó. Aqui está o T aqui, ó. No critério, eu posso botar o T1. Aí daí eu posso também escrever nesse critério aqui, eu posso criar uma variável aqui. Vou criar uma variável aqui, qual o T? Qual o T? Olha só, criei uma variável, abri colchete, aí escrevi lá qual o T, fechei colchete, criei uma variável. Quando eu for chamar a consulta, ele me pergunta qual o T. Aí o que eu escrevi aqui, ele vai assumir como o valor dessa variável aqui. Aí se eu botar o T1, ok, ele vai fazer essas contas aqui, dá o T1, que foi ao T que eu mandei ele, toda vez que eu chamar, ele vai perguntar qual o T. Tá certo? Vou sair daqui isso agora, porque eu quero trabalhar o critério. Então, a variável que eu puxar aqui. Quero só a variável, posso nome vulgar, só de abiurana. Tá? Volume só das abiuranas. Sei lá.
Outra coisa que eu tenho que fazer aqui também, então eu já tenho abundância, área basal, volume, volume. Agora eu quero classe de diâmetro, porque depois eu vou querer saber tabela de referência cruzada por classe de diâmetro. Então eu tenho que dizer para ele qual que é a classe de diâmetro como é que ele faz. Ele não sabe, ele é burro, ele não tem a função classe de diâmetro. Várias funções ele já tem lá, como eu mostrei no ambiente de construção. Mas classe de diâmetro não tem, né? E eu posso ter várias classes de diâmetro. A classe de diâmetro que se usa na Amazônia é de 10 em 10 centímetros, ponto. Então eu quero que ele com base no diâmetro, ele me diga qual que é a classe de diâmetro. Ele não sabe raciocinar, eu tenho que raciocinar por ele, para construir aqui a classe de diâmetro. Depois eu vou usar essa consulta o tempo todo dentro do meu banco. Então, vou chegar aqui, ó. Vou chegar aqui, vou mudar agora para o quadro. Eu vou dizer para ele como é que eu quero que ele calcule classe de diâmetro. Assim a gente vai fazer as consultas lá também, viu, Ana? Que a gente, assim, com esse tipo de raciocínio, que a gente vai fazer ele dar a destinação das árvores. Tudo é aqui nesse ambiente de consulta. Então, a árvore pode ter o diâmetro de 58, pode ter o diâmetro de 63, ela pode ter o diâmetro de 45. Seja lá qual for esse diâmetro aqui, o diâmetro, que eu já tenho essa variável diâmetro, eu quero que ele transforme isso aqui em classe de diâmetro. Classe de diâmetro. Então, 58, o ponto médio vai ser 55. Que é 58, de 10 em 10 centímetros, é de 50 a 60. 63, o ponto médio é 65. 45 é 45 mesmo. 61 é 65. Aí eu tenho que raciocinar para que qualquer que seja o diâmetro, ele me retorne. A gente usa essa expressão, retorne. Nesse algoritmo aqui eu tenho um algoritmo. Ele me retorne esse resultado aqui. Você não está acostumado a fazer isso. Essa é a parte divertida da elaboração de consulta. É uma parte que você vai meio que se atrapalhar, mas depois você pega embalo, aí você vai fazer, porque é tudo meio que repetitivo. Quer dizer, muda alguma coisa, mas acaba sendo muita coisa repetitiva. Como? E muita coisa também, às vezes você não conseguiu pensar, alguém pensou, passa para mim, aí você olha, por que eu não pensei nisso? Né? Então, você tem que pensar o que ele tem que fazer para isso 58 virar 55, né? Para isso aqui, para achar o ponto médio de classe. Bom, primeira coisa que seria o DAP dividido por 10. O DAP dividido por 10 vai ficar o quê? 5,8, 6,3, 4,5, 6,1, né? Aí eu quero dispensar a casa decimal. Então eu quero o inteiro do DAP dividido por 10. Aí vai ficar o quê? 5, 6, 4, 6. Aí eu quero, agora eu vou pegar esse DAP inteiro, DAP de 10, vou multiplicar por 10. Aí então 5 vai virar agora 50, 60, 40 e 60. Mais 5. Aí eu tenho o ponto médio da classe de diâmetro. Tá certo? Vamos fazer ali. Voltando aqui. Vou pegar agora aqui. Zoom. E vou lá. Qual é o nome da variável? Ponto médio, classe de diâmetro. Vai ser o quê? O DAP em centímetros,
divididos por 10. Agora, eu vou usar a função inteiro. Eu procuraria lá o nome da função. É inteiro. Inteiro de DAP em centímetro dividido por 10. Quero só a parte inteiro. DAP em centímetro dividido por 10. Vamos ver se está funcionando. Vou dar uma olhadinha lá. Ó, tá aqui, ó. O DAP é 80. O inteiro, 66. 6. O inteiro do DAP em centímetro dividido por 10. Vou continuar. Voltar lá para o zoom. Zoom. O inteiro DAP dividido por 10, multiplicado por 10. Opa, agora ficou 60, mais 5. Agora eu já tenho o ponto médio da classe de diâmetro. Aqui está o diâmetro. E o ponto médio da classe de diâmetro está aqui. Tá certo? Agora eu posso fazer, por exemplo, uma tabela de referência cruzada. Eu não vou fazer, vou parar por aqui. Tá certo? Só vou voltar ali rapidinho, ó. Aqui, ó. Vou botão direito, construir. Eu vou aqui, funções. Aí funções internas. Aí tudo aqui, ó. Vou botar ali, ó. Aqui tem trigonometria, direita, esquerda. Formatar, aqui, ó. Inteiro, ó. Inteiro, ok. Inteiro. INT, ó. Ó, inteiro. Retorna, é a expressão que se usa. Retorna, é por causa da tradução, né? Retorna a parte inteira de um número. Tá certo? E aqui como é que ela escreve? Inteiro, número. Se eu clicar aqui, ó, ele já leva a função lá pro meu campo aqui. Vai. Eu cliquei ali, era para ele ter, porque quando eu cliquei aqui, se eu ficar na dúvida como é que ele me chamou para a página, para me explicar direitinho como é que essa função, como é que foi o que ele me mostrou. Quando eu cliquei aqui, ele vai para a página onde a função está para me explicar direitinho onde é que ela está. Aqui, ó, inteiro, tá vendo? Inteiro. Aí ele me explica exatamente como é que eu faço com a função, com tudo, com todas as funções. O Axis ele tem muita ajuda interna, né? Agora eu vou sair daqui, vou voltar lá. Não é aqui não, aqui qualquer função, se você clicar aqui, aqui embaixo ele explica. Se essa explicação você achar que não for suficiente, você clica aqui, que ele te leva para a página para explicar. Mas se você clicar aqui, na função aqui, é que ele leva para lá, ó. Aí ele já está dizendo assim, ó, inteiro de um número. Aí você tem que escrever o número aqui. E ele vai te retornar, ou uma variável, que você já tenha lá. No caso, eu levei a variável. Né, que eu botei a variável lá, DAP. DAP em centímetros dividido por 10. Eu queria só a parte inteira. Eu multipliquei por 10. E dividi por 2 e somei com 5 para ter o ponto médio da classe de diâmetro, tá beleza? Então, vou parar por aqui e aqui a gente encerra por hoje, tá beleza? Então, começamos, nos estreamos, estreamos, então, esse ambiente de consulta. Veja que na próxima, uma consulta futura que eu quiser fazer design de consulta, tanto posso trazer uma tabela, como posso também trazer uma outra consulta. Essa consulta aqui, no ambiente de consulta, é uma consulta. Ela está aqui como consulta. Ele já identificou que essa relação é 1 para 1. Ó. É a relação 1 para 1. Cada árvore tem uma árvore, cada linha, cada registro na tabela árvore, tem uma linha correspondente à relação 1 para 1 na tabela, na consulta árvore, abundância, área basal e volume por classe de diâmetro.
E aqui eu posso usar variáveis de quaisquer tabelas ou de quaisquer consultas para fazer novas consultas, tá certo? Eu espero que tenha sido divertido. Eu espero que você tenha começado a vislumbrar. Caramba, cara! Esse negócio é bom mesmo. Valeu, eu tenho insistido. Vou agora correr atrás do meu prejuízo. E refazer aquilo que eu não fiz ainda. Tá beleza? Não vou salvar aqui. Eu vou agora só interromper a nossa conversa por hoje. Falou? Um grande abraço.